Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão e nós estamos aqui para mais uma aula sobre reformas neoliberais da educação. Aula de conhecimento pedagógico. O que é o neoliberalismo, professor? O que é essa coisa do neoliberalismo que nós temos aí? O que é essa coisa de educação neoliberal, neoliberalismo? Por que acontece isso? Vamos aqui, ó. Primeiro, o que é o neoliberalismo? O movimento do sistema capitalista no qual vivemos atualmente está bastante articulado no que se convencionou chamar de neoliberalismo, tá? Que é uma corrente político-econômica, não é só econômica, é político-econômica. Por quê? Porque tem relação com a política, relação no que você fala, no que você vive, que passou a ser sistematicamente implementada nos países ocidentais em resposta à crise dos anos 70. Tá? Então, a partir dos anos 70, criou-se o neoliberalismo. Nós temos que entender o seguinte: o capitalismo vive de crise. É na crise que ele se renova, que ele cria novas perspectivas, que ele dá a sua guinada. Tá? Então, nós tínhamos o liberalismo, tivemos uma crise econômica dos anos 70 e criou-se novas perspectivas para que o capitalismo conseguisse sobreviver. Isso foi chamado de novo liberalismo. Tá? Então aqui, ó. A nova versão do liberalismo, surgida no final do século XX, recuperou a ideia de que o Estado não deve intervir na vida econômica. Pronto, eu tenho aí o cerne do neoliberalismo. Eu tenho aí o que nós temos de básico no neoliberalismo. Veja, o Estado não pode intervir na questão econômica. O Estado não pode intervir na questão que a economia teria que resolver. O Estado tem que se preocupar com coisa básica. Então, para que o Estado vai ter, por exemplo, um banco estatal? Não há necessidade de se ter um banco de Estado. Por que o Estado de Mato Grosso vai ter o BEMAT? Por que o Estado de São Paulo vai ter o Banesp? Por que o Estado do Paraná vai ter o Banestado? Tá? Então, não precisa necessariamente o Banco da Amazônia. Não precisa isso. Por quê? Porque o Estado tem que se preocupar com o básico. O Estado tem que se preocupar com a questão da saúde, da educação, tá? Dos elementos administrativos. É isso. Então, o restante tem que deixar para a iniciativa privada. Era essa a ideia do neoliberalismo. Enxugar a máquina administrativa o máximo possível. Para quê? Para que essa máquina administrativa tivesse condições de gerir o Estado de forma mais adequada. Tá? Então, essa nova versão é chamada de neoliberalismo. Então, a partir da década de 80, expandiu-se pelo mundo ocidental o neoliberalismo. Quando chegou no Brasil? Chegou no Brasil na década de 90. Lembra do Collor de Mello? Na época do Collor de Mello, nós tínhamos uma indústria automobilística que trabalhava com carros muito ultrapassados. Então, vamos lembrar, nós tínhamos o Gol GT, o Escort XR3, que eram os carros top, né? Tínhamos Corcel 2, Belina 2, né? E tínhamos o Fusca, tínhamos a Brasília. Então, eram carros que o Fiat 147, quem é que lembra disso aí? Fiat 147, relíquia hoje, né? Então, nós tínhamos esses carros, enquanto lá fora você tinha carros muito melhores. Então, o que o Collor de Mello fez? Ele abriu a economia para a iniciativa estrangeira. Foi a partir do Collor que nós podemos ter carro importado, né? Porque antigamente, para você importar um carro, era uma burocracia danada. Não era fácil, era terrível. O cara tinha que gastar muita grana, dobrava o valor do veículo. Para quem quiser ter uma Ferrari antigamente, se a Ferrari custasse $500 mil lá fora, ia custar 3 milhões aqui. Hoje, claro que é caro ainda, mas aí é mais barato do que antes da abertura. Então, quem foi responsável por essa abertura foi o senhor Collor de Mello. Tá? Foi o Collor de Mello. O Collor de Mello abriu, ele chegou com essa proposta neoliberal. Agora, a proposta neoliberal do Collor atendia o quê? Atendia uma demanda mundial. Tá? Então, o Brasil, nós não podemos esquecer que está dentro do contexto do mundo globalizado. É uma economia de mercado que depende de outras. Se o Brasil estiver fora
dessas perspectivas, ele não consegue ser competitivo, tá? Ele não consegue fazer, a nossa bolsa não é competitiva, nós não conseguimos ser competitivos. Então, o que acontece? Para isso, o Fernando Henrique trouxe essas ideias neoliberais, tá? Quando ele falou pela primeira vez de privatização, era quase que uma sentença, era um palavrão falar em privatização, tá? E quem era contra? O governo do PT era contra. Logo após, quando o governo do PT assumiu o governo, o que ele percebeu? Ele percebeu que o Brasil estava, sim, numa economia de mercado, e ele percebeu que ele não tinha como fazer aquelas propostas que ele tinha colocado para virar presidente. Então, quando o Lula entra, ele assume também essa responsabilidade do Estado neoliberal. Tá? Então, há algumas privatizações, sim, no governo. Então, algumas privatizações foram muito boas. Por exemplo, a privatização da telefonia. Tá? Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso à telefonia. Isso é fruto da privatização. Antigamente, quem tinha telefone era rico. Ou pagava com o suor do trabalho, anos e anos, prestações para pagar o telefone, como foi o meu caso. Mas quando você vendia as ações. E quando você vendia as ações, você vendia caríssimo. Vendi meu telefone por 10 mil reais na época. Era muita grana. 10 mil reais. Imagina 10 mil reais, era muito dinheiro. Tá? Por quê? Porque eu não vendia a linha, eu vendia as ações telefônicas. Hoje você não compra mais ações, só compra, adquire a linha. Qualquer um pode ter telefone. Essa foi uma privatização boa no meu entendimento. Uma privatização ruim, que não é que foi ruim, é que não deu muito certo, que você tirou do monopólio e colocou no outro, foi a energia. Tá? Hoje, se você tiver um telefone e estiver descontente com a Vivo, você fala, não quero mais a Vivo, vou passar para a GVT. E passa para a GVT. Se é que a GVT, você passa para a NET. A NET, entendeu? Você pode escolher, tem o direito de escolher. Porque há uma competitividade. Então, agora, na energia, não. Você está descontente com a Energisa, reclama para quem? Para a Energisa. Né? E a Energisa faz o quê? Não resolve o seu problema. Não é isso? É isso que acontece. Então, a privatização é uma forma de enxugar a máquina administrativa, deixar o Estado mais livre, vender o que é estatal para a iniciativa privada, porque é ela que é responsável, segundo o neoliberalismo, pelas questões econômicas. O Estado não é necessária, não tem que ser responsável por questões econômicas. Bom, as premissas da agenda neoliberal giram em torno de princípios como a desregulamentação da economia, a mínima intervenção estatal, a privatização, a redução de impostos, o incentivo à competição e a obtenção de lucro. Sempre. Obtenção de lucro, principal elemento do capitalismo. Tá? Então, esse aqui, a mínima intervenção estatal, é o mínimo de intervenção do Estado possível, só quando não der certo. Por exemplo, a privatização aqui na cidade de Cuiabá foi a privatização da água, né? Foi uma privatização que está sendo um desastre. O que o prefeito está querendo fazer agora? Pegar de volta a empresa que ele tinha vendido, que o governo anterior tinha vendido e que não deu certo. Tá? Por quê? Porque o investimento que era para ter tido não teve, porque a qualidade que era para ter melhorado não melhorou e por aí em diante. Tá? Então, todas essas características são características do neoliberalismo. Bom, a privatização dos serviços públicos faz parte do programa neoliberal, tais como privatização das aposentadorias, hospitais e da saúde. Tá? Privatização da aposentadoria, dos hospitais e da saúde. Do ensino, dos correios, transportes públicos, estradas, parques, prisões, polícias, limpeza pública, etc. Tá? Então, vamos um exemplo aqui, da aposentadoria. Da aposentadoria, de uns anos para cá, né, aí vai uns 15, 20 anos para cá, começou a acontecer os processos de aposentadoria privada. O que é isso? Você faz um pacote, você paga por mês para um banco, né, para que durante o tempo que você estiver pagando, ele receba esse dinheiro e guarde para te oferecer no final das contas, lá quando você estiver aposentado, uma grana a mais para compensar a pouca aposentadoria que você vai ter, porque o governo vai arrochando a sua aposentadoria.
Tá? Então você tem, durante esse processo você paga e no final, se o banco não falir, você tem essa aposentadoria de fato. Tá? São chamadas aposentadorias privadas. E assim é plano de saúde privado, é um monte de coisa que vai acontecer e vai se proliferar para desonerar o Estado das suas obrigações e deixar. As estradas é outro exemplo muito básico de como o neoliberalismo funcionou. Tá? Então você privatiza as estradas são privatizadas e aí você paga duas vezes. Você paga o imposto e o governo pega esse imposto e vai investir em outra coisa. Por quê? Porque você paga de novo para que a empresa privada faça o serviço que era do Estado. Melhorar as estradas, recapeamento, aquele negócio todo. Tá? Vamos lá, outro. O neoliberalismo teve a sua entrada aqui no Brasil na década de 90, já falamos, no então governo Fernando Collor. Então o Fernando Collor, com o intuito de sair da dependência do terceiro mundo, investiu nas ideias neoliberais. Vejam, por que ele investiu? Todos os países do terceiro mundo agora também são países que não são mais de terceiro mundo, mas chamados de países em desenvolvimento. Tá? Por quê? Entraram na perspectiva neoliberal. E olha quais as implicações. Na perspectiva neoliberal, eu não posso ter analfabetismo. E como no Brasil nós tínhamos uma taxa muito grande de analfabetos, o que aconteceu? Esses analfabetos tiveram que ir para a escola, de uma forma ou de outra, e não podiam reprovar. Então nós criamos um mecanismo para não reprovar. Continuamos tendo analfabetos, só que eles estão dentro da escola. Então nós diminuímos a taxa de analfabetismo formal. Em compensação, aumentamos a taxa de analfabetos funcionais. Tá? Então, eu coloco na escola todas as pessoas. E essas pessoas não reprovam. Por quê? Porque o sistema não deixa elas reprovarem. Agora, esse quadro está mudando um pouquinho. Tá? Bom, o neoliberalismo, no entanto, não se reduz a pacotes econômicos, tendo grande influência na formulação de políticas públicas. Vejam, o neoliberalismo não está só na economia. Ele está também na sociedade. Como ele está na sociedade, ele faz parte da sociedade, o que eu preciso? Eu preciso de políticas públicas para que esse neoliberalismo funcione. Então o que vai acontecer? Na própria Constituição, na própria LDB, eu vou ter elementos do neoliberalismo ali colocados, porque senão não funciona. Ora, se eu quero uma sociedade neoliberal, eu preciso de leis que façam com que esse neoliberalismo vá para frente, senão ele decai. Tá? Então eu tenho que ter uma lei que, por exemplo, dê condições para que o banco estatal seja privatizado. Para que a Vale do Rio Doce, que era uma empresa que dava muito lucro, seja privatizada. Tá? E qual é a ideia envolvida aí? A ideia é a seguinte: ora, se eu tenho uma empresa que vai ser privatizada, eu não vou ter mais o lucro dessa empresa, mas eu vou ter, além do dinheiro que ela vai me proporcionar pela venda, que são bilhões, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir na saúde, na educação, em tudo, e eu ainda vou ter por cima o lucro dos impostos que essa empresa que foi privatizada vai gerar. Tá? Porque na mão da iniciativa privada, uma empresa igual a Vale do Rio Doce tem condições de gerar muitos lucros, muitos empregos, gerar muito mais benefícios do que se ela estivesse na mão da iniciativa pública e a iniciativa tivesse que ter uma preocupação a mais com isso. Essa é a ideia. Tá? Isso vai culminar com políticas públicas. E no caso da educação, isso é muito claro. Por quê? Porque a educação tem um papel fundamental numa sociedade. Qual é o papel da educação numa sociedade? Preste atenção. Formar indivíduos para atuarem socialmente. Na sociedade atual, na sociedade positivista, funcionalista que nós temos que ter pessoas que trabalhem e que sejam formadas para atuar socialmente. Tá? Isto significa dizer que políticas públicas serão criadas para que na escola eu forme um cidadão com este objetivo. Tá? Hoje, a criança tem que ter autonomia, tem que ter capacidade de resolver problemas,
tem que ter, além de tudo, espírito empreendedor. E aí o que vai acontecer? No currículo escolar, eu vou colocar disciplinas, por exemplo, em algumas escolas, há disciplinas de empreendedorismo. Na própria disciplina, no próprio currículo, onde eu tenho as disciplinas de história, de geografia, eu vou colocar elementos do empreendedorismo, porque ali estão as indústrias, então eu vou falar sobre isso. O professor, de repente, nem sabe que ele está falando sobre perspectivas neoliberais, mas ele vai falar porque aquilo vem no conteúdo e isso está implícito no seu currículo. Tá? Então, a ideologia neoliberal tem entrado nos ministérios, nas secretarias e nas escolas com tal força que autores dizem que estamos diante de uma ofensiva neoliberal. Isso já há muito tempo, né? Isso já há muito tempo e a tendência é que isso vá falando. Hoje em dia, falar em privatização já não é tão criminoso como antigamente. Hoje em dia, falar em perspectivas de parceria público-privada, uma parceria público-privada com a escola, já não é mais tão ruim como era antigamente. Tá? Hoje em dia, falar sobre isso é tranquilo, é normal. Correto? Então, há uma ofensiva neoliberal e a educação, ela vai ter muitos elementos dessa ofensiva neoliberal. Cartilha neoliberal tem levado a educação a atender interesses de mercado. Claro, claro. Eu vou na escola preparar o meu aluno para quê? Para o mercado de trabalho. Não é isso? Eu trabalho. Além disso, ele tem que ter noções de cidadania, de higiene, de saúde. Por quê? Porque hoje, um cidadão bem informado, um cidadão bem sadio, sem problemas, ele é uma pessoa que trabalha mais, que produz mais, que dá mais lucro para a empresa. Então as empresas hoje investem em ambientes de socialização, em ambientes em que o seu empregado, o seu funcionário possa se sentir bem. Então ele vai dormir na hora do descanso, vai ter pilates, vai ter bolas gigantes para ele colocar o pé, almofadas, entendeu? Para ele ter um descanso, porque descobriu-se que um funcionário que descansa produz mais. Muitas empresas liberam o funcionário para que ele trabalhe em casa. Olha, fulano, você tem que produzir isso aqui durante esse mês. Então você vai trabalhar na sua casa e vai me trazer esse resultado. Por que ela faz isso? Porque ela descobriu que quando você libera a pessoa daquele horário rígido de trabalho, ela vai produzir mais. Ela vai produzir mais. Certo? Ok? Então, isso tem reflexo nas estruturas educacionais em todos os níveis e categorias. Beleza? Olha lá. A retórica neoliberal atribui um papel estratégico para a educação com 3 objetivos. Presta atenção. Preparação para o trabalho, fundamental. Isso em todos os níveis. Atrelado à educação escolar, também. Então, eu tenho que ter educação escolar e essa educação escolar tem que me proporcionar elementos para que no mercado de trabalho eu possa utilizar. Tá? Então, eu vou usar a língua portuguesa porque eu tenho que falar bem e escrever bem. Eu vou usar a história, a educação também com alguns objetivos. Tá? A educação escolar e a pesquisa acadêmica ao imperativo do mercado. Tudo com essa palavrinha-chave aqui, mercado. Tá? O mercado é a parte importante do neoliberalismo. Tudo tem que ser qualificado para o mercado. Além disso, eu vou ter... O mundo empresarial tem interesse na educação porque deseja uma mão de obra qualificada. Quando na década de 70, né, lá na 5692 de 71, que instituiu o ensino para o mercado de trabalho, tá? O ensino técnico, tecnicismo, ela também queria uma mão de obra qualificada. Mas só que qual que é a diferença da década de 70 para hoje? É que na década de 70 eu queria um cara qualificado, mas que não precisasse pensar muito. Tá? Então a escola formava um cidadão através de um método chamado estímulo-resposta. Né? Você lembra disso? Pegava, abria o livro, aula de ciências. O que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Ficava repetindo. Né? E depois a professora vinha e perguntava o que é fotossíntese. Você não precisava pensar muito o que era, de onde saiu. Você precisava
responder uma pergunta, chamado estímulo-resposta, behavior, né? Uma técnica behaviorista. Agora, a mão de obra aqui, ela é apta para a competição no mercado de hoje, que exige uma pessoa que pense, ao contrário da década de 70. Hoje eu preciso de uma pessoa que pense, uma pessoa que resolva problema, que tenha elementos de trabalho em grupo, de resolver problema de grupo, resolver problemas de pessoa, tá? Então é para isso que eu tenho, então é por isso que eu tenho que ter noção de tudo, de mercado, noção de empreendedorismo, etc. Valoriza as técnicas de organização, capacidade de trabalho cooperativo e o raciocínio de dimensões estratégicas. Hoje é outra função. E tudo isso aqui deve estar no currículo escolar, explícito ou implícito, tá? Olha lá. Assegura que o mundo empresarial tem interesse na educação porque deseja uma mão de obra qualificada. Então, o mundo empresarial tem interesse na educação. Por quê? Se não tivesse na educação a formação de mão de obra qualificada, ela não estaria interessada. Mas ela tem interesse, ela quer uma escola bem feita, ela quer uma escola de qualidade, porque ela precisa de uma pessoa bem qualificada. Tá? Apta para a competição no mercado. Valoriza as técnicas de organização, capacidade de trabalho cooperativo e o raciocínio de interesses de dimensão estratégica. Tá? Bom, uma das recomendações, mas hoje isso foi criticado demais, mas uma das recomendações do Banco Mundial é que os investimentos na educação pública fossem menores, para que os pais procurassem escolas privadas. Isso aí estava dentro das recomendações. Por quê? É uma característica da perspectiva neoliberal. Tá? Que possam garantir um bom ensino para seus filhos, aproximando assim a ideia de escola como uma empresa. Essa ideia de escola como empresa não é nova em absoluto. Ela surgiu na década de 90, quando surgiu os chamados GQTs. Vou colocar aqui, ó. Era chamado GQT, sigla para Gestão de Qualidade Total. Tá? Então, na gestão de qualidade total, você não tratava o aluno como aluno. Você tratava o aprendiz como cliente. E muitas das perspectivas da gestão de qualidade total eram tiradas da empresa, de uma empresa. Então, é como se a escola fosse uma empresa. Você ia gerenciar a escola como uma empresa. Chamava o aluno de cliente. Né? Até hoje, algumas escolas ainda chamam os alunos de clientes. Isso em função da gestão de qualidade total. Tá? Outra, com a participação do Banco Mundial na política educacional, foi proposto aos países em desenvolvimento, como o Brasil, um pacote de reformas educativas. Também foi propalado soluções consideradas cabíveis no que diz respeito à educação para os países em desenvolvimento. A educação básica de qualidade seria prioridade. Então, fazer uma educação básica de qualidade. Porque se eu não tenho uma educação básica de qualidade, o ensino médio vai ser ruim e, consequentemente, o que vai acontecer? Eu mando para o mercado de trabalho uma pessoa desqualificada, que aí a empresa vai ter que gastar dinheiro em qualificação. Então, é melhor ela incentivar políticas públicas para a escola, para que a escola possa criar uma educação de qualidade e, consequentemente, eu tenho um cidadão bem qualificado que eu não preciso ter que investir novamente em educação, tá? Então, a educação básica deveria dar conta de atender às necessidades básicas da educação, visando com isso as seguintes questões. Presta atenção. A redução da pobreza, porque a redução da pobreza tem a ver com o neoliberalismo. Reduzindo a pobreza, eu tenho uma pessoa com mais capacidade de aprendizagem e, com isso, uma mão de obra mais qualificada. É tudo encadeado. Aumento da produtividade de trabalhadores, melhoria da saúde, produtividade de trabalhadores, melhoria da saúde e um elemento fundamental, redução da fecundidade. Como é que eu faço redução da fecundidade com a escola? Ora, eu vou lá na escola, crio uma política pública e digo assim, olha, nós agora vamos investir nos projetos de não fecundidade, para não ter filho, certo? Então eu vou falar que tem que usar a camisinha, vou criar elementos na escola para que a professora ensine como usar a camisinha, para que ela serve, os anticonceptivos, as
palestras sobre não ter filho jovem, não ter filho em idade produtiva, porque você precisa trabalhar, estudar, etc. Tá? Então é isso. Por quê? Porque a mulher hoje é um elemento fundamental de produção, na produção. E aí o que acontece? Se ela tiver com filho, eu vou ter um problema enorme na minha empresa. Por quê? Porque eu vou ter uma mulher que vai ter maternidade, e a licença maternidade vai criar um ônus para a educação, então eu invisto na redução da fecundidade. Tá bom? Propostas neoliberais com relação à educação seguem a lógica do mercado, a gente já falou isso. Tá? Restringindo a ação do Estado à garantia da educação básica e deixando os outros níveis sujeitos às leis de oferta e da procura. Então nós vamos ter várias leis que vão estar diretas ou indiretamente ligadas a esta questão mercadológica. Tá? Então vou mostrar aqui algumas leis. Ó, a 5692 a 971. A 9394 de 96, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 2, no artigo 2º, ela diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, presta atenção, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e, aqui, ó, sua qualificação para o trabalho. O dedinho aí do mercado, tá? Então eu tenho que preparar, eu crio políticas públicas, isso que é uma política pública, tá? Então eu crio políticas públicas e vou dizer assim, ó, eu preparo o cidadão para o exercício da cidadania, porque você é uma pessoa boa, mas também preparo para o mercado de trabalho, tá? Eu abro com isso, com essa frase, a possibilidade de o meu aluno, de o meu educando, do meu filho, da minha filha, estar no mercado de trabalho qualificado, tá? E a escola é responsável por isso, obviamente. O ensino é livre à iniciativa privada, artigo 7º da LDB. O ensino é livre à iniciativa privada, atendido às seguintes condições. Qual a diferença disso? Antigamente também a iniciativa privada poderia pegar a escola, mas a educação toda era para o aluno. Se o aluno não pagasse, por exemplo, a escola, ele podia continuar na escola. Hoje também pode continuar, só que a escola não é obrigada, por exemplo, a renovar a sua matrícula, se ele não pagar. Isso não era na educação anterior. Se ele entrasse na justiça, ele falava, eu quero estudar naquela escola, não posso pagar e quero continuar estudando lá. Tá? Por quê? Porque era um direito da pessoa estudar. Continua sendo um direito da pessoa estudar, mas se ela não quiser estudar na escola particular, ela migra para a escola pública. Tá? Ó, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo. Do respectivo processo educacional, né? Faltou ali. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Tá? Funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então o poder público tem direito de ir lá e fiscalizar se está tendo educação de fato. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado e previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então assim, a escola, você quer abrir uma escola? Beleza, pode abrir. Mas tem que ter o quê? Tem que ter poder de autofinanciamento. Não pode ter outra escola por perto. Tá? Que tenha o mesmo... Tem que ser um lugar onde não tem escola, ou tem que ser uma faculdade particular, onde os cursos não estejam colocados cursos que já tenham em muita... Enfim, tá? Tem que ter o autofinanciamento e essas perspectivas colocadas. Artigo 19, ou 19º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. E também, aqui, privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então vejam bem, eu abro a possibilidade, e essa aqui é de interesse do neoliberalismo. Então eu tenho escolas públicas e escolas sempre mantidas aquelas perspectivas de rendimento que o neoliberalismo, a perspectiva neoliberalista propõe, tá? Então tem que ter de qualidade, tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho, tudo relacionado ao mercado, tá? Então aqui, o neoliberalismo também influencia na formação do professor na atualidade. As mudanças que ocorreram na estrutura da sociedade no processo de trabalho, com a introdução de novas tecnologias e com o esgotamento do Fordismo, que é um princípio da economia, tá? Que você estuda quando você está estudando a parte
do início da economia mundial. Tá? Passaram-se, então, a exigir a formação de um outro trabalhador, mais flexível, eficiente e polivalente. Hoje, o trabalhador ele tem que ter essas características. Tá? E aqui faltou uma palavrinha, que é autônomo. Ele tem que ter autonomia. Claro que essa autonomia é relacionada a toda a produção, a perspectiva do mercado. Tá? Aí teve também a educação à distância, a educação através da internet, de aparelhos, que nós vamos falar depois dos alunos do século XXI. E, resumidamente, nós vamos ter o seguinte, ó, a prioridade depositada sobre a educação básica, que esse aqui são os elementos do neoliberalismo. Então, a prioridade depositada sobre a educação básica, é ali que eu vou ter a qualidade que eu preciso para os outros níveis. Melhoria da qualidade, da eficiência da educação como eixo da reforma educativa. Melhorar a qualidade, porque educação de qualidade se reflete em um aluno bem qualificado para o mercado de trabalho. A prioridade sobre os aspectos financeiros e administrativos da reforma educativa e, principalmente, descentralização em instituições escolares autônomas e responsáveis por seus resultados. Tá? Então, assim, quando você tinha, antigamente, a verba vindo para a escola, ela era totalmente centralizada. Então, o diretor não era um gestor, ele era um representante do governo. Então, eu tinha o dinheiro que saía do governo federal, ia para o governo estadual, ia para a Secretaria de Educação e chegava na escola com um determinado fim. É para isso. Hoje é diferente. O dinheiro vem diretamente à escola e a escola pode gerir esses recursos de acordo com a necessidade da sua comunidade. Então, é a comunidade que vai dizer para que aquele recurso vai ser, a que aquele recurso vai ser destinado. Tá? Então, se eu tenho uma boa gestão, eu tenho possibilidade de ter uma boa escola. Se eu tenho uma gestão ruim, eu tenho a possibilidade de ter uma escola ruim. Tá? Mas tudo está relacionado a essa perspectiva que nós chamamos de perspectiva neoliberal. Tá? Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima aula. Tchau! Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que vai fazer o concurso da SEDUC Mato Grosso 2017, fazer essa nossa isolada. Essa nossa isolada chama-se Políticas Públicas Educacionais, 100% focado e direcionado para a prova discursiva. Este concurso da SEDUC, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de professor, a banca examinadora está cobrando uma prova discursiva, que é uma prova de redação, de até 30 linhas e mais 4 questões discursivas. 4 questões discursivas versando as 2 provas sobre o quê? As políticas públicas educacionais. Cara, papo reto. Já pensou? O cara chega lá e pede para você fazer uma redação de 30 linhas sobre os efeitos negativos da escola inclusiva. Rapaz, e aí, se você não tiver o conteúdo, como é que você vai fazer? Então, pensando nisso, o LAC Concursos elaborou aí uma isolada específica para aqueles alunos que desejam somente esse conhecimento técnico, este conteúdo para subsidiar a elaboração da redação e das questões discursivas. Então, olha só, como é que nós elaboramos isso? Nós pegamos aqui, tem 2 módulos, tá? Tem um módulo que está sendo gravado nesse momento do nosso grande amigo e parceiro aqui, professor César Bodão. Tá? Ele vai pagar item a item lá do conteúdo e nós estamos oferecendo para os alunos mais um reforço pedagógico da nossa grande professora Márcia Gil, uma das maiores especialistas em conhecimentos pedagógicos do Brasil, professora Márcia Gil. Papo reto com vocês, se vocês assistirem às aulas do Bodão, mais as aulas da professora Márcia Gil, vocês terão todas as condições de acertarem todas as questões aí, aliás, terem condições de elaborar uma questão discursiva ou uma redação. Professor, quanto custa? Então, olha só, custa apenas, né, custa apenas R$50 este módulo teórico, incluindo as aulas do professor César Bodão e as aulas da professora Márcia Gil. Não está incluso a correção de redação, tá? E nem questões discursivas. Agora, se você deseja fazer o nosso curso completo
de provas discursivas, lá você vai ter aulas de redação, esses 2 módulos, e nós iremos corrigir 3 redações para vocês, já tem os temas sugeridos, e nós iremos corrigir mais 3 questões discursivas de acordo com o edital, e você terá aí todo o feedback do professor. Este módulo específico custa apenas aí 10 mensalidades de R$15. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, eu convido vocês a fazerem esse curso, é um curso muito competitivo, nós aqui do Lá Concurso estamos fazendo a melhor preparação para o concurso da SEDUC, tá certo? Ó, nós colocamos aqui no YouTube apenas 6 videoaulas do professor César e 6 videoaulas da professora Márcia Gil, mas nós temos aí, com certeza, aí, umas 35, 40 videoaulas, e mais de 40, chega a quase 50 videoaulas para vocês dessa isolada nossa, que custa apenas R$50 aí. Bacana? Então, convido vocês a conhecer o Lá Concurso, convido vocês a estudarem conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.